Fala galerinha do 8º ano, como vocês estão? Espero que estejam bem, certo galerinha? Saudades de estar com vocês, né? Aqui no nosso ambiente de estudo, no nosso ambiente de convivência, né? Bons tempos e com fé em Deus tudo dará certo e brevemente estaremos juntos nessa. Certo, galera? Estamos aqui dando duro para juntamente todos, numa equipe, podermos passar o melhor do processo de ensino e aprendizagem para vocês. São o centro aí do processo. Beleza, galera? E estou aqui no ambiente da sala de aula para a partir de hoje adentrarmos, como disse a vocês lá no vídeo dos desafios, em novos conhecimentos matemáticos. É claro, não tão novos assim, porque vocês já devem ter visto em anos anteriores, mas no que diz respeito a esse ano, são. E justamente o que eu quero chamar a atenção de vocês, certo, pessoal, é que estou rodeado destes objetos de conhecimento que quero trabalhar com vocês no nosso vídeo dos nossos estudos não presenciais de hoje. Por exemplo, se vocês olharem ali para as janelas da sala de aula, percebam, né, o tipo de forma que temos ali. Olhem atentamente, certo, galerinha? Por exemplo, se nós olharmos aí para as paredes da sala, veremos também algumas formas aí nos pisos, certo, pessoal? Vocês podem ver aí nos pisos que eles também possuem o que eu quero abordar com vocês. Não somente isso, mas se nós avançarmos mais um pouco aqui no ambiente da sala de aula, veremos, por exemplo, né, que o nosso objeto é muito usado, certo, galerinha? Quadro, né? Esse quadro aí que nós utilizamos muito nos nossos estudos presenciais, ele também, olhem bem aí, vendo? Ele também tem um formato aí interessante. Se nós olharmos para outros objetos aqui neste ambiente da sala de aula, também veremos esse mesmo formato. Por exemplo, se nós olharmos aí as lâmpadas, tá vendo? A luminária aí que mantém as lâmpadas, também possui esse formato. E aí, galera, perceberam uma semelhança entre esse formato que quero trabalhar aqui com vocês nos nossos estudos de hoje? E aí, pessoal, alguém saberia, alguém arriscaria aí dizer o nome, levando em conta o que já estudamos aí? Vocês sabem, eu sei disso, certo, galera? Deste tipo de ente geométrico. E aí, galera, o que é que esses objetos que mostrei aí para vocês têm em comum? Certo, galerinha? E aí, quem lembra? Vamos pensar um pouco. Então, pessoal, nós vimos aí, né, exemplos práticos de objetos do dia a dia, no nosso caso de sala de aula, como por exemplo, nós vimos aí, né, as janelas, vimos aí os pisos da sala de aula, o quadro, vimos também a luminária e, na verdade, há outros objetos na sala de aula, e não só na sala de aula, né, mas no dia a dia, que também tem algo em comum com estes aí que eu já apresentei para vocês. Temos, por exemplo, as portas das salas, os pisos. E aí a grande pergunta, vamos pensar um pouco, né? Esses formatos vistos do ponto de vista do plano, percebam que eles são formados aí justamente o quê? Por 4 lados, é uma primeira coisa a observar. Segundo, cada lado desse, entre 2 deles, há espaços. Lembrando que esses espaços entre os lados, né, em entes geométricos, são denominados de ângulos. Então temos aí figuras formadas por 4 lados. Lembrando que esses lados são segmentos, na verdade, de reto, ou seja, tem início e tem fim, né? E são aquele segmento ali reto. Então 4 lados e 4 ângulos internos, né? 4
cantos em uma linguagem informal. E aí, pensando um pouco, nós já vimos aqui algo sobre isso, não foi, galera? Esses tipos de figuras são denominadas justamente de quê? De polígonos. Beleza, galera? Lembrando que o poli quer dizer vários e o gônus ângulos, né? Vários ângulos. Só que nesses casos em particular, percebam que nós temos apenas o quê? 4 ângulos, né? Que é a consequência dos 4 lados. Por haverem 4 lados, nós teremos aí 2 a 2 que se encontram formando ângulos, ou seja, 4 ângulos. E aí nós teremos o quê? Figuras, né? Polígonos, que em particular, por conta dessa quantidade de elementos que eles possuem, nós denominamos aí estes polígonos de quê? De, quem lembra? Isso, né? E nosso estudo de hoje é justamente sobre eles, né? Os quadriláteros, beleza, galera? Ou também quadriângulos, certo? Como nós vimos aqui, os polígonos podem ter nomenclaturas com respeito ao número de ângulos e número de lados. Então, quadriângulo, né, 4 ângulos, ou quadriláteros, 4 lados. Então, justamente sobre esses polígonos aí que estaremos explorando neste vídeo de hoje, do nosso estudo não presencial. E sobre esses polígonos aí, os quadriláteros, ou quadriângulos, quero explorar com vocês alguns tópicos específicos. É claro que os 2 primeiros tópicos aí já são, né, conhecidos de vocês. Questão dos elementos e da convexidade dos quadriláteros, ou quadriângulos, e a questão também da soma dos ângulos internos de um quadriângulo ou quadrilátero. O que, digamos, é específico deste estudo de hoje são esses demais tópicos aí. Percebam que fala sobre a questão da classificação quanto ao paralelismo entre os lados, daqui a pouco veremos melhor sobre isso, e diante disso aí chegamos em outros 2 tópicos, né, que é o tópico aí paralelogramos e o tópico trapézios. Daqui a pouco esses nomes farão sentido. E por fim, algumas propriedades importantes sobre os quadriláteros. Beleza, galera? Então, avançando aí para o primeiro tópico, né? Que na verdade nós já vimos aqui anteriormente, a questão do conhecimento dos quadriláteros ou quadriângulos, a questão dos elementos primários e a convexidade. No que diz respeito aos elementos primários, então apresento aí para vocês um exemplo de quadrilátero, né? O próprio quadro da sala de vocês, né? Percebam que ele é formado aí por 4 lados. Em cada ponta, vamos falar numa linguagem informal, eu representei aí uma letra maiúscula do nosso alfabeto, né? A, B, C, D. Com isso, eu obtive o quê? 4 pontas. Numa linguagem formal, chamamos essas pontas aí do nosso quadrilátero de vértices. Então, temos aí os vértices A, B, C e D. Beleza, galera? Que são justamente essas 4 pontas do nosso polígono, do nosso quadrilátero. Percebam que esses vértices, eles se conectam. E justamente essa conexão são os lados do nosso polígono. Então, por exemplo, eu tenho aí os lados AB, ou seja, o segmento de reta que inicia no vértice A e finaliza no vértice B. Eu tenho também aí os lados BC, CD e DA. Beleza, galera? E com isso eu tenho 4 lados. Então, por isso que ele recebe esta nomenclatura de quadrilátero, ou seja, 4 lados. Percebam que 2 a 2, esses lados, eles têm um espaço entre eles, tipo, entre o lado AD e o lado AB, eu tenho um espaço aí, né? Eu tenho um canto. E esse canto aí, numa linguagem formal, nós chamamos esses espaços aí entre os segmentos, né, entre os lados de ângulos. E então, teremos aí 4 ângulos, né? São as mesmas letras que usamos para representar os vértices acrescidas do acento circunflexo, para dar essa ideia de que nós estamos nos referindo não às pontas, e sim aos espaços aí entre os cantos, né, entre os lados, né, do nosso quadrilátero. E diferente do triângulo, o quadrilátero ele possui diagonais, ou seja, os segmentos internos no nosso quadrilátero que conectam vértices que não possuem ligação inicialmente. E no nosso quadrilátero aí ABCD, percebam que eu tenho os lados AC
que não tinham uma conexão inicial, e BD. Então, justamente esses segmentos que conectam esses vértices que não possuem uma conexão inicial é que denominamos de diagonais. Então, os quadriláteros são os polígonos mais simples que possuem diagonais. Já triângulo não tem diagonal porque todo mundo conecta-se com todo mundo. Beleza, galera? E temos a questão da convexidade também nos quadriláteros. O quadrilátero, ele é o exemplo de polígono mais simples que pode ser não convexo. Lembra que nos triângulos, nós vimos aqui no nosso estudo de ampliação do estudo dos triângulos, que não há como eu fazer uma entrada, obter uma entrada para o interior do triângulo, ou seja, tentar obter um triângulo não convexo sem o quebrar. E na verdade, se eu faço essa quebra no triângulo, eu já vou obter um lado a mais. Então, na verdade, ele já deixa de ser triângulo. E quando eu faço isso, eu vou obter justamente esse rapazinho aí. Perceba, se eu tivesse só ABD, né, eu teria um triângulo. Só que veja que eu dei uma quebrada aí no lado AD, de modo a obter agora um novo vértice, o vértice C. Então, o que é que acontece? Eu obtive já agora quantos lados? Isso mesmo, né? 4, ouvi daqui. E justamente percebam que esse polígono, por ter 4 lados, ele é justamente o quê? Um exemplo de quadrilátero. E por ter essa entrada para o interior, essa abertura para o lado de dentro, ele vai ser um exemplo de quadrilátero não convexo. Beleza, galera? Então, os quadriláteros são aí os polígonos mais simples a poderem ser classificados como não convexos. E avançando aí no nosso estudo, né, nós vamos ter a questão da soma dos ângulos internos. E até recomendo que vocês façam esse experimento em casa e até quem puder, né, na nossa atividade de dúvidas, comentários e sugestões, pode mandar foto desse experimento aí construído. E o que é que acontece? Esse experimento fala justamente sobre a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, né? Que nós já vimos uma fórmula geral aqui, mas que aqui nós vamos ver uma outra maneira específica também e bem prática de obter essa soma dos ângulos internos, que é justamente o quê? Desenhando um quadrilátero qualquer, né? Eu desenhei um aí aleatório, destacando os ângulos internos, pintando cada um deles com cores diferentes, conforme mostro aí para vocês, e depois eu faço o quê? Depois disso, eu vou cortar o meu quadrilátero, né, recortar em 4 partes, de maneira que cada ângulo fique somente em uma das partes, conforme o exemplo aí. E aí depois eu vou juntar esses 4 ângulos, de modo que eles formem um único ângulo. E aí é nessa parte aí que eu deixo com vocês, né, até como um experimento, para ver como é que vocês vão agrupar esses ângulos de maneira a formar um único ângulo só. Imagine essa situação como um quebra-cabeças. E de antemão vem a pergunta, né? E quando eu faço isso, qual é o ângulo que eu vou obter com a junção dos 4 ângulos internos de um quadrilátero? Essa é a pergunta que vocês vão responder, né? Podem fazer aí o experimento e quando chegar no final que vocês juntarem essas 4 partes e formarem um único ângulo, vocês tiram uma foto e manda para cá, né? Para a gente também compartilhar aqui depois, né? Em um outro momento. Mas de antemão, eu adianto, né? Vocês vão obter justamente o que? Um ângulo completo. Eu já estou dando até a resposta. Eu quero ver agora como vocês vão arranjar, né? Vão fazer esse agrupamento desses ângulos para obter este ângulo completo. Ou o ângulo de um giro, ou em outras palavras, o ângulo de 360 graus. Certo, galerinha? Então, justamente aí é onde entra a nossa conclusão. Num quadrilátero, a soma dos ângulos internos é sempre o quê? O dobro da soma dos ângulos internos do triângulo. Ou seja, é 360 graus. Beleza, galera? Quando a gente avança mais um pouco aí no nosso estudo, certo? Nós iremos para a questão aí da classificação dos quadriláteros, levando em conta o paralelismo entre os lados. Lembrando que paralelismo é sinônimo de paralelo. Estou falando em lados paralelos, certo, galera? E isso aí eu posso dividir em 2 partes. Eu tenho o caso em que os quadriláteros apresentam 2 a 2 lados paralelos, ou seja, quando isso acontece, pares de lados paralelos, eu tenho paralelogramos, certo, galerinha? E alguns exemplos aí clássicos de paralelogramos que justamente não somente possuem esta característica aí, de 2 lados paralelos, mas possuem também outras características
que fazem com que eles possuam nomes mais específicos ainda do que paralelogramos. Por exemplo, esse rapaz aí. Opa, já sei que muitos já falaram aí, né? Ah, professor, isso é um retângulo, né? Eu vi daqui. Justamente, né? O retângulo, ele é um exemplo de paralelogramo. Por quê? Vejam que as laterais, ou os dois lados aí verticais, né, são paralelos. Mesmo que eu prolongue, imagine que eu pegue uma régua e prolongue esses dois lados aí, né, eles vão continuar paralelos. A mesma coisa com os lados horizontais, ou seja, as bases do meu quadrilátero. Se eu prolongar, elas também não vão se conectar, vão ser paralelas. Então, por conta disso, esse ente geométrico aí, ele é um paralelogramo. Só que, em particular, percebam que a soma dos ângulos internos, nesse caso aí, e já sei que é 360 graus, mas em particular, todos eles têm a mesma medida. Alguém sabe dizer, esses ângulos internos aí, quantos graus eles possuem? Isso, né? Eu vi daqui, 90 graus, certo, galera? E por conta disso, esse paralelogramo aí recebe o nome de retângulo, certo, galerinha? Eu tenho esse outro exemplo aí. Se eu prolongar os lados aí inclinados para a esquerda ou inclinados para a direita, perceba que eles também vão ser paralelos. Ou seja, eu tenho um paralelogramo. Nesse caso, eu não tenho os ângulos internos tendo 90 graus, né? Se eu vou verificar, eu vou obter diferente disso. Porém, se eu for fazer aí a medida dos lados, eu vou obter que todos os quatro lados possuem a mesma medida. E diante disso aí, esse tipo de paralelogramo nós classificamos como, ó, isso, né? Losango. Um exemplo prático de losango, né, é justamente as pipas, né, que as crianças, adolescentes gostam aí de usar, né, para se divertirem. E nós temos um tipo de paralelogramo, esse penúltimo aí, que reúne essas duas características que mencionei anteriormente. A questão dos ângulos internos terem 90 graus e a questão dos quatro lados terem a mesma medida. Então, é bem parecido com um retângulo, mas ele tem a característica também do losango, né, que tem os quatro lados tendo a mesma medida. Então, esse daí ele é um caso bem particular de paralelogramo, certo, galera? Que nós denominamos aí de quê? De quadrado. E eu tenho aquele caso em que o ente geométrico aí, quadrilátero, ele nem tem ângulos retos, como o retângulo, e nem os quatro lados têm a mesma medida, como o losango, né? E, consequentemente, ele não tem nenhuma das características do quadrado, né? Que é esse caso aí, o último. Vejam que eu tenho pares de lados paralelos, particular dois pares de lados paralelos, né? Vejam que os lados aí inclinados, né, laterais aí, se eu prolongar, eles não se conectam, ou seja, são paralelos. E idem para as bases. Se eu prolongo as bases, elas também vão ser paralelas da mesma maneira. Só que a medida da lateral é diferente da medida da base. Então, nesta situação aí, nós vamos ter um exemplo de quadrilátero que é somente paralelogramo. Não é nem quadrado, nem retângulo, nem losango. Beleza, galera? Ele é só paralelogramo. E aí eu venho com outra classificação, né? A classificação dos trapézios, que é o quê? Quando eu tenho apenas um par de lados paralelos. Vejam aí que se eu prolongo essas laterais, né, que estão inclinadas para a direita e esquerda, respectivamente, se eu prolongo elas, apesar de na parte de baixo não, mas lá em cima elas iriam se conectar, formaria até como se fosse um triângulo, né? Se eu prolongo as duas laterais aí, né, lá em cima elas se conectam. Então, justamente isso faz com que esses dois lados aí laterais não sejam paralelos. Então, só vou ter apenas um par de lados paralelos, ou seja, as bases, né? Os lados aí horizontais, de cima e de baixo, superior e inferior. Então, nesse caso aí, desse tipo de quadrilátero com essas características, dizemos que ele é um trapézio. E aí os trapézios podem ser classificados de acordo com alguns aspectos. Por exemplo, esse primeiro aí, observem que as laterais possuem a mesma medida. Então, nós dizemos que esse tipo de trapézio ele é o quê? Isósceles, ou seja, quando essas laterais, que nesse caso aí vão ser os lados que vão se cruzar, se nós prolongarmos, quando esses lados concorrentes por quê? Porque eles se conectam lá em cima, se eu prolongo, né? Tem a mesma medida. Eu tenho o caso de um tipo de trapézio que é parecido com um retângulo, mas veja que é como eu pegasse um pedaço do retângulo e recortasse. E se eu prolongar essa lateral aí, né, que está inclinada, e prolongar a outra lateral aí na vertical, elas lá em cima se conectam também, né? Então, por isso que é trapézio.
E, em particular, vejam que uma dessas laterais, a lateral que está do lado esquerdo da tela de vocês, veja que ela é perpendicular às duas bases, ou seja, forma 90 graus. Então, esse tipo de trapézio, dizemos que ele é retângulo. Por quê, pessoal? Contém dois ângulos internos retos. E eu tenho aquele trapézio que é bem diferentão dos demais, né? Todos os quatro lados têm medidas diferentes, certo? As bases paralelas, a base menor lá em cima, né? A base superior, a inferior lá embaixo, as bases são paralelas, mas as laterais, se eu prolongo mais um pouquinho ali, lá em cima elas se conectam, por isso é trapézio. E nesse caso aí, como os lados têm todos medidas diferentes, dizemos que ele é um trapézio escaleno. E aí, por fim, galera, nós chegamos nas propriedades, né? Nós temos aí algumas propriedades, né, dos paralelogramos. Primeiro que nos paralelogramos os ângulos opostos, eles são que congruentes. Beleza, galera? É uma propriedade lá dos paralelogramos. Os ângulos opostos, nesse caso aí AC e B e D, vão ser congruentes nessa ordem que mencionei para vocês. Tem uma segunda propriedade que em todo paralelogramo os lados congruentes, né, eles são opostos, ou os lados opostos são congruentes. Nesse caso aí, né, eu tenho que AB e CD, que são lados opostos, são congruentes, e tem os lados AD e BC, que são opostos e também são congruentes. E tem uma terceira propriedade, né, que todo paralelogramo, né, em todo paralelogramo, as diagonais elas cortam-se ao meio, ou seja, AC, nesse paralelogramo aí, e BD. Beleza, galera? Vocês poderão ver as demonstrações dessas propriedades lá nas páginas 49 e 50 do livro didático 2 de vocês, no capítulo 1. Para não parecer que é algo, o professor está falando porque ele está dizendo e é assim porque sim. Não. Na verdade, existem demonstrações que fazem com que essas propriedades sejam válidas. Inclusive, essas propriedades aí resultam lá dos casos de congruência de triângulos. Vocês vão ver isso nas demonstrações, certo, galera? Então, quem não pegou a ideia lá das demonstrações sobre as congruências de triângulo, também não conseguirá compreender isso aqui. Quem tiver uma dificuldade lá, retorne nos casos de congruência de triângulos, veja direitinho e aí vem para cá, para essas páginas, para vocês compreenderem essas propriedades e suas respectivas demonstrações, né? Professor, tem uma propriedade só para paralelogramo? Não. Tem também aí para retângulo, as diagonais de um retângulo são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Vocês vão poder ver isso lá na página 51, a demonstração disso. E vocês também têm propriedades para losangos, né? Que diz que as diagonais de um losango elas são perpendiculares entre si, né? Ou seja, elas formam 90 graus, uma com a outra. E estão contidas nas bissetrizes dos ângulos internos do losango. De novo, né? Veja que isso aí, né? Bissetriz, está falando lá dos elementos secundários de triângulo, né? E para essas demonstrações, de novo, né? Lá na página 52, nesse caso específico dos losangos, vocês precisarão aí, né, de retomar os casos de congruência de triângulos e os elementos secundários. E por fim, temos uma propriedade aí, né, super importante no que diz respeito aos trapézios. Beleza, galera? Aqui fala sobre a base média de um trapézio, né? Lembrando que as bases aí, nesse caso desse trapézio aí, A, B, C, D, né? Eu tenho que as bases são AB, a base menor, e CD, a base maior. Lembrando que as bases são os lados na horizontal. E percebam que as laterais aí, que são AD e BC, respectivamente, né, são os lados aí que são concorrentes. Se eu prolongar eles, eles se encontram lá em cima. E cada lado desse, eles possuem seus respectivos pontos médios. O lado AD tem um ponto médio M, o lado BC tem o ponto médio N. E o que acontece? Eu posso formar um segmento aí, MN. E esse segmento ele é justamente o quê? Denominado de base média, porque ele conecta os pontos médios das laterais. E há uma propriedade bem massa para determinarmos a medida deste segmento, ou seja, desta base média, com base nas outras duas bases. Justamente obtida através dessa fórmula aí, né? A medida da base média é a média aritmética entre as medidas das bases menor e maior, ou seja, eu somo a base superior mais a medida da base inferior e divido por 2.
O resultado é justamente a medida aí da base média do trapézio. Beleza, galera? E com isso, encerramos aí os nossos objetos de conhecimento do capítulo 1, né, do livro didático 2, né? E espero que vocês tenham compreendido, pegado aí os principais tópicos relacionados aos nossos estudos aí ao longo desses dias. E lembrando que quaisquer dúvidas, né, temos aí as aulas no Hangouts, temos aí a plataforma Plural, né, e outros meios aí, né, que estaremos tentando sanar as dúvidas de vocês para que possamos aí avançarmos no nosso processo de ensino e aprendizagem. Certo, galerinha? Então, um abraço aí, viu, pessoal? Isso é tudo, pessoal.